E se eu te dissesse que um império gigantesco, governado por um único homem, desmoronou em apenas alguns meses? Que camponeses famintos, soldados cansados e operários revoltados derrubaram uma das monarquias mais antigas da Europa? A Revolução Russa de 1917 não foi apenas uma revolta. Foi um terremoto político que sacudiu o mundo. Um acontecimento que pôs fim ao regime czarista, instaurou o primeiro governo comunista da história e acendeu o pavio de uma nova era: a Guerra Fria, a corrida espacial, as ditaduras do século XX. Prepare-se para mergulhar em uma história de traições, discursos inflamados, neve vermelha de sangue e sonhos utópicos. Uma jornada que começa com miséria e termina com um império vermelho erguido sobre ruínas. Se você ama história com emoção, revolução e reviravoltas, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque agora você vai testemunhar a ascensão e o caos da Revolução Russa. Capítulo 1. O Império à beira do colapso. No início do século XX, a Rússia era um gigante adormecido. Com vastas terras, riquezas naturais e uma população imensa, o império parecia poderoso. Mas por trás da imagem majestosa do czar Nicolau II, havia um país mergulhado na miséria. Os camponeses viviam em condições medievais. Os operários enfrentavam jornadas de até 14 horas por dia. A industrialização era recente e a desigualdade era gritante. Enquanto a família Romanov vivia em palácios, milhões passavam fome. A derrota humilhante na Guerra Russo-Japonesa, 1904 a 1905, expôs a fragilidade do império, e em 1905, a população foi às ruas. O episódio, conhecido como Domingo Sangrento, marcou a primeira grande revolta popular. O povo marchava pacificamente, mas o exército abriu fogo. Centenas morreram. O czar sobreviveu à crise criando a Duma, o parlamento, mas era só fachada. O descontentamento crescia. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, a Rússia entrou no conflito. E aí, mergulhou de vez no caos. Capítulo 2. A Revolução de Fevereiro. No inverno gelado de 1917, São Petersburgo, então Petrogrado, fervia de revolta. A guerra arrastava-se sem fim. Os soldados morriam aos milhares. O povo não tinha pão. A crise econômica era brutal. Mulheres operárias foram as primeiras a protestar. Em março, fevereiro no calendário juliano, elas saíram às ruas exigindo pão e paz. Greves estouraram. Tropas se recusaram a reprimir os manifestantes. O czar perdeu o controle. Em poucos dias, o impensável aconteceu. Nicolau II abdicou do trono. A monarquia russa chegava ao fim. Formou-se um governo provisório liderado por Alexander Kerensky. Mas o povo queria mais que reformas, queria terra, paz e justiça social. E é nesse vácuo de poder que os bolcheviques, liderados por Lenin, começaram a se destacar. Capítulo 3. Os bolcheviques em ascensão. Lenin, exilado na Suíça, viu sua chance. Com apoio alemão, retornou à Rússia em abril de 1917 com um plano: transformar a crise em revolução socialista. Ele lançou as teses de abril, com palavras de ordem poderosas: paz, terra e pão, e todo o poder aos sovietes. Os sovietes eram conselhos populares, formados por trabalhadores e soldados. Eram o embrião de uma nova ordem. Enquanto o governo provisório hesitava, os bolcheviques ganhavam apoio. Em julho, uma tentativa de revolta fracassou. Lenin foi forçado a fugir. Mas o jogo viraria no outono. A guerra continuava. O povo perdia a paciência. Em outubro, novembro no calendário gregoriano, os bolcheviques estavam prontos para agir. Capítulo 4. A Revolução de Outubro.
Na noite de 25 de outubro de 1917, os bolcheviques tomaram pontos estratégicos de Petrogrado. Era um golpe cuidadosamente planejado. Não houve batalhas sangrentas. Foi quase silencioso. Na manhã seguinte, o Palácio de Inverno, sede do governo, foi tomado. Kerensky fugiu. Lenin apareceu em público e declarou: todo o poder passou para os sovietes do povo. Nascia a Rússia Soviética. Um governo revolucionário, com Lenin no comando, começava a mudar tudo. Acabaram com a propriedade privada, retiraram a Rússia da guerra e nacionalizaram bancos, terras e fábricas. Mas a paz não duraria. Capítulo 5. Guerra Civil e Consolidação do Poder. A Revolução gerou inimigos. Monarquistas, liberais e até socialistas moderados se uniram contra os bolcheviques. De 1918 a 1921, uma sangrenta guerra civil dividiu o país entre o Exército Vermelho, bolchevique, e o Exército Branco, antirrevolucionário. Foi um período de brutalidade, fome e execuções. Os bolcheviques venceram, mas à custa de milhões de vidas. Em 1922, nasce oficialmente a União Soviética. Lenin morreu em 1924. Stalin assumiu o poder e transformou a revolução em ditadura. O sonho comunista virou um pesadelo para muitos, mas o impacto da Revolução Russa ecoaria pelo século XX inteiro. A Revolução Russa mudou o curso da história mundial. Influenciou guerras, regimes e até a vida de quem nunca pisou na Rússia. Se você curtiu esse mergulho na história, deixa seu like, compartilha esse vídeo e comenta o que você teria feito no lugar do povo russo em 1917. Se inscreve no canal para mais histórias épicas como essa, porque aqui o passado é contado como você nunca viu.